Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Todos acharam? Quem não achou, que estou procurando. Então todos acharam, não é isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. E diz assim, uma tradução mais fácil de entendimento. Amém? Amém. Então prezo que as crianças olhem para cá no altar, tá bom? A gente vai tentar desconstruir algumas coisas da cabeça de vocês. Coisas essas que muitas vezes a escola quer ficou igual semelhantemente dizer que nós viemos do macaco. Quem é que veio do macaco? Você, Samuel. Até parece que o macaco veio, mas vocês vieram da onde? Antes disso, no começo de tudo, veio do macaco? Não veio do macaco. A gente veio da onde? Do chão, da terra, do mar. Deus ele desceu na terra, fez um bonequinho e soprou na narina de Adão o terroso, o espírito. E é esse espírito que permeia a nossa vida. Então, vamos na escola, a professora fala, olha, vocês são de Taubaté, tem isso, tá? Macaco, a gente é macaco, tá? A gente veio de Adão. Deus ele veio, desceu na terra, fez um bonequinho e soprou na narina de Adão o fôlego de vida. Amém? Então vocês vieram aonde? Do barro de Adão, isso, lá nesse macaco. Pó da terra. Tá bom? Amém. Êxodo capítulo 12, versículo de número 1. A gente vai ler essa historinha aqui, tá? E aí eu vou dar a explicação para vocês, tá bom? E aí vocês vão cantar e vão passar a linha, correto? Então, aplauda o Senhor vocês, crianças. Aplauda o Senhor vocês. Isso. Então vocês vão entender, né? Vamos lá. Diz assim a minha tradução, de fácil entendimento para vocês entenderem. No Egito, o Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vocês o mês mais importante e primeiro do ano. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada homem deverá escolher um animal do rebanho para a sua família, um por cada casa. Se a família for pequena demais para comer todo o animal, então o chefe da família poderá dividir com o vizinho mais próximo, mas deverá contar as pessoas e dividir o animal de maneira que todos possam comer. O animal deverá ter perfeita saúde, ser um macho de 1 ano e poderá ser um cordeiro ou um cabrito. Repitam comigo: um cordeiro ou um cabrito. Repitam de novo: um cordeiro ou um cabrito. Terceira vez que a gente repete 3 vezes, fica gravado no nosso cérebro. Um cordeiro ou um cabrito. Então vocês já sabem que o que nós estamos falando de um cordeiro ou um cabrito. Não tem nada a ver com. Vocês não estão ligados. Eu também, nada de macaco. Não tem nada a ver com um coelho. Você entendeu agora? Não tem nada a ver com um coelho. Vamos prosseguir aqui. O coelho, entendeu? Nada a ver com coelho. Tá bom? Vamos lá. Versículo de número 6. Tome conta do animal até o dia 14 desse mês. Desse dia, um pouco antes do anoitecer, toda a comunidade de Israel deverá sacrificar o animal. Depois disso, marquem a entrada da casa onde vocês vão comer com um pouco do sangue do animal. Coloquem uma marca em cada lado da porta e por cima da porta.
Nessa noite, vocês deverão assar a sua carne no fogo e comê-la com pão sem fermento e com ervas amargas. Não comam a carne crua ou cozida em água. Todo animal deverá ser assado no fogo, até mesmo a cabeça, as patas e as miudezas. Não deixe ficar nada até a manhã seguinte. A carne que não comer deverá ser queimada. Ao comer, deverão estar vestidos e prontos para partir. O cinto apertado, as sandálias nos pés e as varas na mão. Comam depressa, porque esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Amém. Amém? Então, o que é que nós queremos desconstruir em vocês, crianças daqui hoje? Que a Páscoa que o mundo vende aí fora não tem nada a ver com o coelhinho. Oh, pastor, que é isso? Não tem nada a ver com o Oi? Não tem nada a ver, não fica com o pastor. Problema, né? Ele está dizendo ali que o coelho esconde óculos. Então, gente, vocês precisam entender, tá, crianças? Que a Páscoa, a qual o mundo lá fora nos mostra, não tem nada a ver com a realidade da Páscoa bíblica. Como vocês são filhos e filhas de pastores, de homens e mulheres de Deus, homens que congregam, que são cristãos, vocês precisam ter um entendimento do que é a realidade, para que assim vocês não venham ser levados por vento de doutrina lá fora. Então, quando vocês aprendem aqui que a Páscoa não tem nada a ver com um coelhinho, que não tem nada a ver com o ovo, tem a ver com um cordeiro, você tem um entendimento real do que é a Páscoa. Porque a Páscoa, para os demais que se encontram aqui, é justamente o momento que o povo de Israel estava anteriormente sendo massacrado, sendo escravizado por cerca de 430 anos. Sim, mas a gente está trazendo o primórdio, o que aconteceu antes da ressurreição de Jesus. Então a Páscoa foi constituída nessa época aqui, porque o povo estava sendo escravizado semelhantemente o que estava acontecendo na época de Jesus. O povo sendo escravizado por Roma, por todos os outros, e Jesus veio para libertar. E foi justamente o que ocorreu no passado. Deus deu um direcionamento para Moisés e Arão, dizendo que fosse até o Egito e fosse falar com o faraó da época para libertar o povo. Sendo que Faraó endureceu o coração, que a Bíblia mesmo diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque creio eu que Deus queria tirar o povo com mãos fortes, para mostrar para o povo que de fato só Deus poderia fazer. Então, no momento que Faraó endurece o coração, Deus envia algumas pragas. Fiz as pragas. Não é isso? Deus enviou a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, até a nona praga. E Faraó ainda se encontrava com o coração duro. Então Deus envia a última praga. E quando Deus estava a enviar a última praga, ele dá uma ordenança, um direcionamento para Moisés, para levar o povo de Israel para dentro das suas casas, imolar um cordeiro ou um cabrito e ungir as suas portas com o sangue do cordeiro, para mostrar que ali o anjo da morte não podia entrar. Então daí é constituído a Páscoa que a gente tanto está dizendo nos dias de hoje. Engraçado que nós, os brasileiros, creio eu, não sei, não fiz estudo para isso, que é só a gente que diz que é coelho. Não sei se sabe, nos Estados Unidos eles falam. Eu não sei se a Europa fala, se lá é o coelho também, mas é uma mentalidade que demoníaca, é uma mentalidade diabólica. Quer dizer, outra coisa, é simples, pastor, não tem nada a ver com você está nessa jeito, mas nós, os brasileiros, é o único povo que tem como padroeiro uma padroeira, justamente para ir de confronto com as coisas de Deus. Porque o povo lá fora já entendeu que padroeiro, pai, Deus, Constituição, beleza, está falando de João, está falando de José, o problema é deles. Mas aqui no Brasil,
padroeiro é o padroeiro. É justamente para confrontar as coisas de Deus. Aí a gente vai dizer que o desenho é o Papai Noel. É uma mentalidade, sabe que é por isso que nós muitas vezes estamos semelhantemente aquilo que Paulo falou. Mortos, doentes, muitos que dormem. Porque a gente está levando isso para dentro de nós. Está deixando com que isso adentre em nossas casas, criando árvore de Natal, legal, né? Isso é bonitinho. Mas sabe, tudo isso existe uma simbologia bíblica. Existe uma simbologia antes de nós que explica algumas coisas que aquelas árvores que nós colocamos na nossa casa é uma simbologia antagônica, que eram árvores que penduravam a cabeça de pessoas. E aquelas bolas que nós colocamos nas nossas árvores é simbolizado com a cabeça de pessoas. Então, a gente está trazendo para dentro das nossas casas algumas simbologias malucas que é de confronto às coisas de Deus. Então vocês precisam entender como crianças, a partir de hoje, que é a Páscoa, que o Brasil celebra como se fosse um coelhinho que traz ao bicho da Páscoa, que se expõe para vocês procurar, é só uma simbologia diabólica. Vocês precisam entender de uma vez por todas, quando alguém falar de Páscoa, não que você não vai se alegrar com um amigo, não vai se alegrar com um amigo, não vai se alegrar com a tua escola, mas vocês precisam ter um entendimento que aquilo de fato não tem nenhuma veracidade. A Páscoa, celebrada entre nós, está dizendo da ressurreição de Cristo e anteriormente da passagem do anjo da morte que livrou o povo de Israel. É uma palavra muito dura, falando de morte, mas quando a gente liga os jornais, os YouTubes da vida, o que a gente mais ouve falar é de morte. E às vezes nós, com nossas hipocrisias, não queremos ensinar os nossos filhos, com às vezes uma palavra dura, dizendo que Deus ele matou infiéis, dizendo que Deus pegou Nadab e Abiú e tacou fogo nos dois dentro do Senado, dentro do templo. E às vezes nós queremos sim repreender com os nossos filhos. E a missionária Simone, ela tem a liberdade de conversar com uma Esther, e conversou muito com a Yasmin, a respeito de coisas desse mundo, sobre sexualidade, sobre ninguém poder mexer. Às vezes eu e você temos um medo de conversar com essas coisas com nossos filhos, e acaba que o mundo lá fora ensina coisas erradas. E aí, crescem crianças com diversos bloqueios. Crescem crianças totalmente limitadas ao aprendizado, limitadas às coisas que acontecem no mundo, porque nós que temos a liberdade de chegar até eles e explicar o caminho que se deve andar, eu e você ficamos reprimidos. Eu tenho um bloqueio muito grande. Um pedaço não sabe, uma ciência de minhas filhas, porque eu sou muito recatado com essa palavra, reprimido concernente ao ensinamento dessas coisas com minhas filhas, porque eu tenho alguns bloqueios no passado, coisas que ocorreram no passado e me deu um entendimento que eu deveria se afastar um pouco das minhas filhas. Não se afastar literalmente, mas se afastar na hora de banho, na hora de conversar sobre certas coisas, porque eu tive alguns bloqueios no passado, coisas que ocorreram no meu passado que me trouxe a essa situação. Não porque eu não gosto, não porque eu amo, mas graças a Deus eu tenho uma esposa que é maravilhosa e teve essa compreensão e ela tem a liberdade de conversar com elas a respeito de coisas que eu não tenho. Então, nós como cristãos, você como mãe, tem um dever de impetrar dentro da cabeça dessas crianças, de fato, os costumes que nós pegamos. Porque senão amanhã vão ser crianças cheias de traumas espirituais. Porque meu papai me abençoou. A minha mãe, ela poderia ter me dito o que era de fato a realidade. Sabe que no país que nós vivemos, a gente escuta muito falar sobre as crianças dentro da casa do Senhor, que os pais são pastores, homens renomados, tem Gideões, Miranda aí, da grandes igrejas aí, os filhos nos dias de hoje são homossexuais. Filhas, muitas das vezes, que se prostituem na internet. Porque existiam alguns bloqueios. Porque os pais tinham muita veemência na pregação do Evangelho, mas não ensinou a criança no caminho que se deve andar. Quando a gente olha para esse paralelo lá fora, a
gente vai ver que um filho de um muçulmano, os pais muçulmanos, eles ordenam os filhos a estudar nas melhores escolas, que são as escolas israelitas. Mas ainda assim, ao tempo que ele passa na escola dos israelitas, ele não integra dentro deles o costume de Israel. Porque os pais têm a incumbência de mostrar o que deve ser feito e integrar isso na cabeça das crianças. Nós temos que é muito importante. Porque às vezes nós não temos esse direcionamento. Às vezes a gente tem uma boa palavra, às vezes a gente tem uma boa retórica, mas a gente não tem o costume de mostrar para as nossas crianças o caminho que se deve andar. E quando vai para a escola, e quando vai para as faculdades da vida, eles começam a acreditar em Sócrates. Eles começam a acreditar que de fato vieram matar. Eles começam a acreditar que as coisas que nós pregamos com tanta veemência não surgem efeitos neles, porque eu e você não temos o costume de sentar com eles e explicar conforme tem que ser. Então é por isso que muitos dormem. É por isso que muitos estão doentes e fracos, porque nós não temos o costume de sentar com os nossos filhos e dizer: olha, isso que de fato está ensinando na escola só serve só de algum tipo de aprendizado, mas que não serve de lição de vida. Na escola você vai para aprender a estudar, a ler, a escrever, mas dentro de casa você precisa ter a educação que eu vou te passar. Então, na escola não é lugar de ouvir costume. Na escola não é lugar de ouvir cerca de doutrina de vida. Na escola não foi feito para falar sobre esquerda ou direita. Na escola foi um lugar que você foi reservado para que você possa aprender a ler, escrever coisas do mundo, mas que não há dentro do seu coração, para que você, para que eu, não venhamos nos corromper. A gente sabe, olhando para um cenário atual, onde filhos estão desviados do Evangelho. Os pais continuam firmes, mas os filhos estão afastados de Cristo, porque não teve o pulso firme de mostrar o caminho. Eu sei, eu entendo perfeitamente que o dia a dia é muito difícil. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se envolver com outras coisas, né? E os nossos filhos vão para as escolas. Eu tenho uma filha aqui de 14, está fazendo 15 anos, já estou preocupado, mas eu estou orando, eu estou ensinando o caminho que se deve andar, eu estou mostrando o caminho e trilhando o caminho. Se a mãe depois quiser viver a sua vida dissoluta, fazer as coisas erradas, é com ela e Deus. Mas eu estou fazendo a minha parte, e a minha esposa, como missionária, está fazendo a parte dela, para mostrar o devido caminho, para que lá na frente vocês não venham ter bloqueios espirituais, venham ser pessoas medíocres, venham ser pessoas reformadas, venham ser pessoas mal faladas. Então vocês, crianças, precisam entender de uma vez por todas que Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Natal, a gente, como cristão, a gente simboliza como se fosse o nascimento de Cristo Jesus. Entendendo nós que a data não é exata, entendendo nós que dezembro, de fato, pela cronologia, a gente vai ver que não é a época que Jesus nasce. Porque quando a gente vai estudar o clima do nosso país, a gente vai ver que dezembro é uma época de verão. Jesus ele nasce numa época de verão. Então, simbolicamente, o mundo aí fora diz que Natal é do Papai Noel. Mas vocês precisam entender que Natal nós simbolizamos o nascimento de Cristo. E a Páscoa, semelhantemente, o que quer dizer? Ressurreição é externa, inteligência. Aplausos ao Senhor pela resposta. Amém. Bom trabalho, é isso, tá bom? Então, não que vocês vão brigar com todo mundo, eu quero saber, você está falando, não é isso. A gente tem que viver a paz com todos.
mas não deixar que a doutrina de vida de fulano, de ciclano, de mertano, ela venha mudar o meu direcionamento de vida que eu aprendi dentro de casa. Porque a Páscoa foi a celebração da saída do povo do Egito, onde Deus ele deu um livramento de escravidão para o povo, onde Deus leva o povo para participar de uma terra que manda leite e mel. Foi uma situação de vida e não uma situação de morte. Até mesmo porque o coelho não põe ovos. Ou põe? Mas por que associa o com o coelho? Eu quero entender. Sabe uma loucura que a gente associa o coelho com o chocolate? O que é isso? O que tem lógica? Não, lógica. Eu queria ver a paridade, mas não. Tem a ver. Porque o coelho põe ovo. E o ovo não é de chocolate. Que história é essa? Meu Deus do céu, é só a graça.